A história que iremos aqui contar tem início em um momento de dificuldades, transformações e desafios no Brasil e no mundo, com o início da ditadura de Getúlio Vargas em 1937 e a Segunda Guerra Mundial em 1939, ganha força no Rio Grande do Sul a necessidade de abrasileirar as significativas regiões de colonização alemã no estudo, vistas com desconfiança em um momento em que a Alemanha nazista estendia seus tentáculos em vários países. Um dos principais meios encontrados pelo Estado para reduzir a influência germânica nas regiões coloniais foi reduzir as escolas particulares alemãs, ampliando a criação de escolas públicas administradas pelo Estado. Então, o objetivo principal da campanha de nacionalização nesse primeiro momento foi atacar no sentido da educação, não permitindo mais a educação desses jovens de áreas de colonização alemã e italiana em língua alemã, e italiana, e verticalizando no ensino de português. Sendo assim, no período entre 1937 e 1942, as escolas públicas estaduais, que na época eram chamadas de grupos escolares, passaram de 170 para 518. Uma delas, chamada Grupo Escolar número 11, surgiu com o Decreto Estadual número 10, de 20 de janeiro de 1940, funcionando no antigo Salão Hagmann. Este grupo escolar ganharia diferentes denominações ao longo de sua história, até vir a ser denominado Escola Estadual de Ensino Fundamental Afonso Martin Hofes, em homenagem ao professor Afonso Martin Hofes, líder comunitário da região de Faxinal de Dentro, que teve grande importância para a história da escola. Foi ele quem, no final da década de 1950, pediu ao então candidato ao governo do estado Leonel Brizola que construísse uma escola, tendo em vista que o educandário ainda funcionava na propriedade do Sr. Luiz Hagmann. Foi Afonso Martin Hofes também quem veio a doar o terreno para que o governo do estado erguesse o prédio escolar. Sobre estes primeiros anos da trajetória da escola, a professora aposentada Cecília Etes, ex-aluna do educandário e filha de Afonso Hofes, tem vívidas lembranças. Era a época da campanha eleitoral, em que um candidato ao Palácio Piratini era o Leonel Brizola. E a comitiva iria passar por aqui no domingo, na quermesse. E ele montou, então, que nesta passagem eu deveria pedir uma escola, construção de uma escola aqui. E entrevistamos o candidato e ele ganhou. Ganhou e veio o pedido que receberíamos a escola, mas precisava o terreno. De novo, meu papai foi de bicicleta nos proprietários da Estrada Geral, que ele achava que tinha que ser na Estrada Geral a escola, porque nós morávamos aqui. Mas ele não foi bem recebido. E um dia eu voltei da escola e ele disse que eu não tinha um palmo de terra mais para dar, porque eu já dei para a capela, mas agora eu vou dar sim. Mas eu quero que seja escola rural, para o José vir para cá. Porque aí isso aqui se chamou escola rural para ele vir. E depois mudou tudo, que agora é esse nome aí. Eu não sei como isso aconteceu, que milagres no meio da história aconteceram, não é? A construção de um prédio próprio para a escola na década de 1960 marcou o início de uma nova fase na história do educandário. A partir daí, muitas foram as modificações e ampliações do prédio escolar e da realidade que o circunda. Muitos também foram os desafios enfrentados e as conquistas ao longo dessa trajetória. Os alunos eram basicamente filhos de agricultores e os pais agricultores, alguns trabalhavam fora e alguns alunos tinham muita dificuldade, mas a maioria eram bons alunos. Que eu lembro, um ano eu tinha, o primeiro ano e o quinto ano na minha sala, tá entendendo? Nós éramos duas professoras de 1 ao 5º, num turno só, não existia 2 turnos. Faltava um professor porque ficava doente ou entrava em licença, é a direção que entrava para dar aula. Então o aluno no nosso tempo nunca ficou sem aula. Pelo menos no nosso tempo, no meu tempo, a gente trabalhava muito o lado humano do aluno, também dos professores, dos funcionários. A gente sempre conversou muito. Humanizando e construindo conhecimento. É com estas palavras, escritas na fachada da escola, que a Hofes recebe todos os dias seus estudantes. Motivo e razão desta e de qualquer outra escola existir. Naquela época, eu gostava de vir, tanto é que desde a 3ª até a 8ª, se eu não me falha a memória, eu nunca faltei nenhuma aula. Nenhuma. Eu não tenho nenhuma falta. Mas se eu ficava doente, eu dizia para a mãe, não, eu tenho que ir, hoje eu preciso ir, tinha que tomar um remédio para poder ir para a escola. Era muito confortável, por ser uma escola rural, uma escola que
contempla uma região bem pequena, sabe? Então todo mundo se conhecia, era uma coisa bem legal. Então eu conhecia os pais dos meus colegas, eu conhecia a família dos meus colegas, a gente se relacionava muito bem fora da escola, a gente sempre se via fora da escola. Então era uma convivência muito boa, professores, alunos, funcionários, em geral, assim. Então é amizade e família mesmo, porque querendo ou não a gente passava mais tempo na escola do que com a nossa própria família. Pensando em consolidar a formação cidadã de seus alunos, a Rolfes, além do esmero no ensino em sala de aula, buscou e busca promover diferentes projetos ao longo de sua trajetória, entre os quais merece destaque o Grupo de Teatro Atitude, que atua na escola desde 2005. O jornal escolar, que circulou no educandário nos anos 2000 e voltou recentemente, e a paixão da escola pelas tradições gauchescas, que deu origem não só à tradicional gincana farroupilha, como também ao grupo de dança Herança Gaúcha, embrião do conhecido grupo de danças tradicionais, os Tangarás. Na época, além de ser uma distração, né, uma diversão também, fazer parte desses grupos, né, nos traziam todo um contexto cultural mesmo, né, de artes, de empatia, de convívio com a comunidade, de estar presente em todas as atividades daqui da comunidade e também algumas do município também. Todo mundo mora perto do colégio, acabava que a gente passava muito mais tempo do que só as aulas aqui, né? Então, tinha épocas que a gente passava a semana inteira, o dia inteiro no colégio, né? Um dia era uma peça de teatro, outro dia era um trabalho que a gente fazia no turno oposto, outro dia era dançando. Se eu cheguei a participar do Teatro Atitude, sim, participei. Foram 5 ou 6 anos incríveis, onde eu perdi a timidez, aprendi a falar com o pessoal. Eu era muito tímida, muito fechada realmente. Ali eu aprendi a me soltar e ser uma pessoa mais sociável, assim. Dança também, do Tangarás, que até hoje, inclusive, existe. E foi maravilhoso, os 10 anos afora, foi incrível. Até hoje, muita gratidão por isso. Se eu pudesse voltar, tivesse chance e tempo, com certeza eu voltaria. O jornal Zoação, na época a gente apelidava de jornalzinho Zoação, foi o primeiro passo, assim, para mim iniciar a minha carreira, a minha trajetória profissional. A professora Dorilene, que era quem regia o grupo, ela incentivava muito essa questão da gente saber se expressar, da gente se movimentar, né, saber gesticular muito bem. Eu lembro que a Dorilene era uma incentivadora da leitura e incentivava muito a gente a ler e a escrever também. Então a gente tinha muita liberdade de criar o jornal, de colocar as pautas ali. E que naquela época não fazia muito sentido, mas ao longo dos anos, quando a gente precisou exercitar essas habilidades, acabava que a gente se lembrava, isso eu aprendi no teatro, né? Isso a gente fazia no teatro. Teve até um momento na escola que a gente tinha que fazer uma redação e lá eu já escrevia que eu queria ser um dia jornalista. Então é algo coisas que ainda eu carrego comigo e agradeço muito por todo o aprendizado, toda a experiência que eu tive dentro da sala de aula ou fora dela que envolvia a escola. Trabalhou principalmente, né, a questão da empatia, do combate ao preconceito, que são essenciais hoje em dia na nossa sociedade. Desde aquela época e hoje trabalhando e vendo nas redes sociais da escola, é sempre bom ver e relembrar que a escola continua trabalhando, né, com um grupo de teatro, com ações de inclusão, com ações de combate ao preconceito. É bom ver que esses jovens que estão hoje também estão ativos, né? Eu paro para pensar hoje, na época a gente não dá muita bola, né? Mas a gente para pensar tudo que... É claro, a educação a gente traz de casa, mas muitas coisas eu também aprendi aqui. Respeito, trabalhar em equipe, tudo isso, os valores que eu carrego hoje na minha vida pessoal e profissional, eu aprendi aqui. Que essa terra deixada pelo meu pai não é somente um pedaço de terra onde foi construída essa escola. É muito mais que isto. Aqui ele plantou a semente do caminho que nos eleva, nos torna abertos para o coletivo, para a comunidade, a educação. É pelo convívio, a partir da escola, que aprendemos a compartilhar. Compartilhar alimentos, sonhos, desejos, cadernos, livros, alegrias, divertimentos, jogos, saberes. O saber, a educação que todos desenvolvemos nos bancos escolares e ao longo da vida
é o único tesouro que ladrão algum pode tirar de nós, pois está dentro de nós e somos nós os responsáveis pelo crescimento deste tesouro em nós. Se quiserem cortar depois, fico com vocês.